Cordiais saudações, sejam bem-vindos ao programa Saúde e Vida. E nesta edição vamos falar sobre o consumo de drogas e as suas consequências para a saúde. A Organização Mundial da Saúde estima que o consumo de drogas mata por ano cerca de 500 mil de pessoas em todo o mundo. E hoje vamos aumentar os nossos conhecimentos sobre esta matéria. Fique ligado! Numa primeira fase, o consumo de drogas pode causar efeitos como sensação de bem-estar, felicidade e coragem. No entanto, o seu consumo a longo prazo pode trazer consequências prejudiciais e muito negativas para a nossa saúde. E por essa razão, convidamos hoje no Saúde e Vida a doutora Rosel Pedro. É médica psiquiatra no Hospital Central de Maputo e vai nos dar todas as informações, todas as ferramentas e vai dar a conhecer um pouco sobre aquilo que é o consumo de drogas para todos os nossos telespectadores. Olá, doutora, seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Olá, Mércia, obrigada pelo convite. Olá a todos os telespectadores deste programa. Certo, vamos conversar muito. O consumo de drogas tem afetado muitos jovens e adolescentes, principalmente esta é uma faixa etária que está muito vulnerável e hoje vamos ter mais informações sobre este assunto, não é, doutora? Assim espero também conseguir esclarecer a si, telespectador, para que possa ajudar os seus familiares, amigos e outras pessoas da sociedade que precisem de ajuda. Certo. Convido a doutora e também o nosso telespectador que está do outro lado do receptor a acompanhar uma peça de reportagem para acompanhar o dia a dia de pessoas que já foram viciadas em drogas e contam as suas histórias, as suas batalhas, o desafio desta recuperação. Vamos acompanhar. Não vê os filhos há mais de 15 anos. Na verdade, Delfino Luiz, formado em gestão ambiental, marketing e saúde pública, não tem noção de onde eles se encontram. Não come nem faz higiene corporal condignamente há mais de 10 anos. O meu dia a dia é uma desgraça. Absoluta desgraça. Com ar preocupado, olhar distante, o obstáculo de Delfino não é começar o tratamento, uma vez que conseguiu reduzir as quantidades diárias de consumo, sendo conselheiro de jovens na Associação Comunitária Ambiente da Mafalala. O difícil, passados 20 anos de toxicodependência, é voltar a ter a confiança da família e da sociedade. Olha para mim. Como é que estou? Cabelo, barba, com um aspecto menos agradável. Quem é o patrão que vai querer dar emprego a mim? Voltar para casa penso todos os dias, principalmente quando estou num lixo. Já tentei por várias vezes, recebem-me, dão-me de comer, mas aquela confiança que eles tinham de antes já não têm. Está a ser difícil para eles acreditarem que este indivíduo mudou ou está mudando. Se para Delfino o primeiro contacto com as drogas foi através de amigos, para Célia Cassamo as portas do mundo das drogas foram abertas pelo namorado e, na altura, ela tinha apenas 15 anos. Aquilo foi estilo experimenta, prova, sós. Eu a recusar, mas acabei engrenando que eu já sozinha que ia lá, né? Consumir, já fugia dele, ia consumir sozinha. Hoje, com 33 anos de idade, revela com uma voz trêmula que já se desentendeu com familiares. Arrependida, conta um episódio. Eu fiquei, por exemplo, 4 meses presa, sem receber visita do meu pai. Ele a dizer que não queria me ver por nada. Mas depois dos 4 meses, ele apareceu. Veio me visitar. Apesar da incapacidade de registro do número total de toxicodependentes,
O Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde indica que o consumo de drogas em Moçambique é a terceira causa de perturbações mentais, afetando a 3,4% da população, o equivalente a 980 mil pessoas. Mesmo com estes números, o governo ainda não criou centros de reabilitação de toxicodependentes, nem recursos técnicos e financeiros para assistir a este grupo. Existem apenas 6 centros para assistência de doentes mentais, integrados no Serviço Nacional de Saúde, composto por 373 profissionais da área mental, entre psicólogos, terapeutas ocupacionais e psiquiatras para atender a 1.400.000 doentes mentais. E é nestes centros onde também são tratados os toxicodependentes. Mas também existem no país instituições privadas como a Remar, que lidam especificamente com o tratamento direcionado a pessoas dependentes de drogas. Neste enredo, Bem, conferimos então esta peça de reportagem para você que só agora ligou o seu receptor. Estamos hoje no programa Saúde e Vida a falar sobre o consumo de drogas e as suas consequências para a saúde. Doutora Rousseau, o que são as drogas e quais são os efeitos das drogas que as drogas causam no nosso organismo? Bem, nós vamos falar de substâncias psicotrópicas, Certo. mais propriamente. E estas são substâncias que alteram o funcionamento do sistema nervoso central, causando alterações no comportamento, no humor, na percepção, nas sensações do indivíduo e até na motricidade. Estas alterações podem ser de curto espaço de tempo e podem também acontecer por um longo período de tempo. Pois é, como a doutora explicou, o consumo de drogas podem causar consequências negativas para a nossa saúde a curto e longo prazo. E uma das consequências das drogas, como bem sabemos, é a dependência química. Doutora, quais são as outras doenças que podem surgir do consumo de drogas para além da dependência química? Bem, o grupo de substâncias que nós chamamos de drogas psicotrópicas é um grupo muito grande. Certo. É composto por substâncias que podem ser naturais e temos como exemplo a cannabis sativa, o ópio, substâncias semissintéticas como o crack ou a heroína e substâncias sintéticas. O ecstasy é um exemplo de uma droga sintética. O efeito destas drogas sobre o organismo pode ser estimulante. Vocês já viram que alguém, quando bebe álcool, fica muito alegre nos primeiros momentos e as características deste efeito estimulante podem ser agitação, alegria anormal, a pessoa começa a falar mais rápido, a pessoa acaba por perder algum discernimento e capacidade de ter controle sobre o que deve fazer, sobre o que é certo e o que é errado. Outro efeito que as drogas podem ter é o efeito depressor, que causam lentificação, causam diminuição na concentração. Daí se dizer que alguém que consome drogas que causam lentificação não pode conduzir. Por outro lado, as drogas sintéticas provocam uma alteração, digamos, no comportamento, que é diferente da estimulação ou da depressão. Estas vão provocar alucinações, vão provocar delírios, sensação de grandiosidade, a pessoa não consegue definir muito bem os espaços onde se encontra e não tem controle sobre o tempo. E este é o exemplo daquilo que acontece com as pessoas que consomem ecstasy ou LSD. Certo. E quais são os fatores de risco para o consumo indevido das drogas, assim que é? Bem, estávamos a falar do tipo de drogas. Certo.
estimulantes depressoras ou que alteram a função cerebral. Estas drogas causam muitas alterações. E estas alterações têm a ver com aquilo que é a tolerância, que é a necessidade de doses cada vez mais elevadas para se obter aquele efeito inicial que o indivíduo tinha, e a dependência, que pode ser psicológica ou dependência física. A dependência física é que muitas vezes leva a que a pessoa vá procurar a droga com medo de ter o síndrome de abstinência. As outras alterações podem ser alterações pulmonares, no caso do consumo de tabaco, podem ser alterações a nível cerebral, no caso do consumo de álcool, cardíacas, alterações da função hepática, da função renal, porque este grupo, volto a dizer, Mércia, é vasto. E entre eles temos aquelas que são lícitas, como é o caso do tabaco e do álcool, e aquelas que são ilícitas, como é o caso da heroína, a cocaína, o êxtase, a suruma, entre outras. Ora, falando de riscos que podem levar alguém a consumir drogas, começar pela família. Famílias desestruturadas, famílias que são permissivas ao consumo de álcool, ao consumo de tabaco, a falta de normas, regras a nível familiar. O sexo masculino é um fator de risco para o consumo de drogas. Ou seja, os homens estão mais suscetíveis a consumir drogas do que as mulheres. Sim. O fato de não estudar ou não trabalhar. O tipo de vida que nós levamos hoje, em que é preciso estar acordado de manhã, porque temos que ir trabalhar, é preciso estar acordado à tarde, porque temos outras atividades, e à noite estamos a estudar. Aí a pessoa tem que manter-se acordada e acaba por recorrer a título experimental, ou só por uma vez, ou por aquele momento, ao consumo de substâncias, e que depois acabam por criar uma situação de consumo vicioso de drogas ou consumo recorrente de drogas. Às vezes, até por influência de amigos, muitos jovens, muitos adolescentes experimentam pela primeira vez porque um amigo deu, porque um amigo aproximou e disse para provar, não é? Sim, isso é verdade. Daí que é muito importante, quando nós falamos nos fatores protetores ao consumo de drogas, a estruturação da família, a comunicação dentro da família. É importante falar sobre estes temas em casa, sobre estes e outras matérias que sejam importantes. Dar valor à opinião e aos sentimentos daquela criança, daquele jovem, adolescente, daquela mãe, daquele pai que está a passar naquele momento por alguma preocupação. Certo. E como é que é feito o tratamento das drogas? Bem, sendo as drogas um grupo muito extenso, vasto, o tratamento é feito de acordo com o tipo de consumo. Certo. Quando nós queremos fazer um tratamento de desintoxicação ao consumo de álcool, nós fazemos o internamento, fazemos o tratamento de substituição. É preciso não nos esquecermos da tolerância de que eu falei. Sim. Quer dizer, a pessoa está habituada a consumir. Se nós retiramos, a pessoa vai ter manifestações. É preciso ter um tratamento de substituição. Essa é a parte aguda. Okay. Depois disso, inicia-se o processo de reabilitação. Este é que é um processo mais ou menos longo e que pode levar vários anos. Aí, o apoio deve ser permanente de psiquiatra, de psicólogo, tal como da própria família. Da própria família. Voltamos a mencionar. Pode não ser a família nuclear, sim, mas
aquela família alargada que todos nós temos pode dar o devido apoio a este familiar que nós temos, que teve um problema de consumo de substâncias. Não só a família, mas também os amigos, os colegas também fazem parte do círculo desta pessoa e também devem apoiar para que a pessoa consiga superar este problema. Quando é que é indicado o internamento para o paciente que consome drogas? Bem, nós normalmente indicamos o tratamento porque quando as pessoas chegam ao serviço de psiquiatria nos dizem que já tentaram parar de consumir a substância, mas tiveram sintomas de abstinência. Aí nós procedemos ao internamento, que é para fazer o tratamento de substituição e evitar complicações associadas à retirada da droga que é consumida. Doutora falou nos sintomas da abstinência. Quais são esses sintomas? Como disse, depende do tipo de droga. Sim. Vamos falar naquela que é a droga que é mais consumida no nosso país, certo, e que tem dado mais complicações, que é o álcool. Sim. Os sintomas da abstinência são tremor, aumento da temperatura, alteração do comportamento, pode ter delírios, pode ter vômitos, náuseas, diarreias com desidratação e um desequilíbrio hidroeletrolítico. Esta pessoa pode ter alterações na percepção neste processo de paragem de consumo, com alterações no nível da consciência. Por isso, recomendamos sim que, quando se pretende fazer uma paragem no consumo de álcool, contatar sempre um profissional de saúde mental, que é para ajudar na melhor forma de conseguir conduzir o tratamento. Poderemos dar o exemplo de paragem de consumo de heroína, que dá dores articulares muito intensas, dá vômitos, dá diarreia, também pode dar tremores ligeiros e também dá uma ligeira alteração na temperatura. Certo, e é importante que este paciente tenha mesmo um acompanhamento médico para poder ultrapassar esta fase da melhor maneira possível, não é? Com certeza. E quais seriam algumas orientações para auxiliar o consumidor a parar com o uso de drogas? Bem, a primeira recomendação é aproximar-se de um serviço de saúde, que é para, de acordo com o tipo de substância que a pessoa consome, nós podermos aconselhar como conduzir melhor este processo de desintoxicação e depois de reabilitação e integração na sociedade. Porque, como é do conhecimento de muitos, algumas destas pessoas acabam por ser marginalizadas devido às consequências que o consumo de droga leva, entre as quais, quando o indivíduo já não consegue ter fundos próprios suficientes para a compra da substância que consome, começa a ter furtos e as pessoas não querem proximidade com este tipo de pessoas. Os próprios familiares afastam-se, deixam esta pessoa isolada e é muito mal. Sim, por isso nós recomendamos aproximarem-se de um serviço de saúde e nós trabalhamos com a pessoa, com a sua família. Certo. A orientação é procurar ajuda, procurar apoio médico, pois os médicos estão preparados para ajudar a todos os pacientes. A conversa está super interessante, estamos a aprender muito sobre este tema, mas é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e voltamos já com mais informações para você. Não saia daí. Estamos
Estamos de volta com o programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, estamos hoje a falar sobre o consumo de drogas e as suas consequências para a saúde. Vamos conferir a seguir alguns mitos e verdades sobre este tema. Todo consumidor de drogas é viciado. Bem, trata-se de um mito. Nós temos que entender que muitas vezes as pessoas consomem a substância a título experimental e não passa deste primeiro consumo. Logo, essa pessoa não pode ser considerada como consumidor crônico. As drogas podem provocar cancro e problemas cardíacos. É verdade. Se nós pensarmos naquilo que são as consequências do consumo do tabaco, que a mais grave é o cancro do pulmão, é um fato, não é um mito. Se pensarmos nas consequências do consumo do álcool, que são a cirrose hepática, é um facto. Por isso, é verdade e não mito. É possível ser infectado pelo vírus do HIV ou da hepatite B e C através do consumo de cocaína. A infecção pelo... Desculpa, doutora, mito ou verdade? Não esquece antes. É para eu repetir? Posso repetir a afirmação? Eu posso responder imediatamente? Sim, pode. Tá bem. Quando puder começar, digam. Pode começar. É verdade. Um dos grandes problemas do consumo das substâncias sob a forma injetável é a partilha de seringas. Quando há partilha de seringas, nós não sabemos qual é a condição em que se encontra a pessoa com a qual se está a partilhar a seringa. Logo, em alguns países, para evitar situações deste tipo, há alguns centros em que fornecem seringas, porque sim, é possível apanhar infecções crônicas como o VIH, como a hepatite, através da partilha de seringas. Misturar álcool com algumas drogas, incluindo medicamentos, pode ser fatal. Sim, é verdade. Pode tal acontecer. Não se deve misturar o álcool com nenhuma outra substância. Não interessa se essa substância é psicoativa ou não, porque pode dar alterações que podem levar à falência de órgãos e à morte. Bem, esclarecemos então alguns mitos e verdades sobre o consumo de drogas. Muito se fala, muito se pensa sobre o consumo de drogas, pois às vezes... estou a falhar, vamos ver. Esclarecemos então alguns mitos e verdades sobre o consumo de drogas. Muito se fala, muito se pensa sobre o consumo de drogas e muitas vezes as ideias que nós temos não são verdadeiras. E esta rubrica Mitos e Verdades ajuda a esclarecer estes mitos. Vamos a mais um rápido intervalo e voltamos já para a terceira e última parte do nosso programa com muito mais informações para si. Bem-vindo de volta à terceira e última parte do nosso programa. Estamos hoje a falar sobre o consumo de drogas e as suas consequências para a saúde e este é o momento em que abrimos espaço para os nossos telespectadores. Vamos à rubrica Saiba Mais, esclarecer as dúvidas e perguntas do nosso público. Olá, doutora. Meu nome é Dulce. Eu gostaria de saber se pode-se falar sobre drogas com crianças. Esta é uma pergunta pertinente e atual. Nós devemos falar sobre o consumo de drogas com as nossas crianças a partir do momento em que elas vão iniciar a escola.
é claro que vamos usar uma linguagem de acordo com a idade da criança. Porque muitas vezes até as drogas que se consomem na escola primária são aquelas que estão próximas das crianças, que é a inalação do verniz, que é o corretor que a criança tem dentro da sua própria bolsa e algumas vezes algumas crianças têm acesso a álcool. Para elas saberem o que é certo, o que é errado, cabe a nós familiares explicar às crianças que não devem em nenhum momento aceitar algumas coisas dos colegas. Devemos... Olá, doutora. Meu nome é Dilson. Gostava de saber o que faz com que um adolescente use drogas. Telespectador tem razão em colocar esta pergunta, que é uma preocupação de muitos pais. Nós devemos conversar com as nossas crianças. Nós devemos ter muito boa comunicação em casa. Nós devemos usar aquilo que são os nossos grupos de apoio. Igreja, na socialização com a família alargada, de modo que as nossas crianças se sintam apoiadas, se sintam amparadas. Porque muitas vezes o que acontece com a criança, com o adolescente, neste processo de experimentação, é a falta de comunicação. Por vezes pode ser o abandono, por vezes é não encontrar sossego dentro do aconchego familiar. Daí fica esta dica para que possamos trabalhar em casa e talvez refletirmos um bocadinho sobre o que estamos a fazer dentro das nossas casas. Olá, doutora. Aqui é Helder Alage. Bom, eu quero saber como é que eu posso descobrir que meu filho usa droga. Quando nota qualquer alteração no comportamento do seu filho, deve, com muita perspicácia, com muita atenção, acompanhar esta mudança. Nós temos que saber diferenciar aquelas que são as alterações e as mudanças do comportamento que ocorrem na adolescência, na qual normalmente os adolescentes acham que sabem tudo, mas quando esta alteração já é acompanhada de mudança no rendimento escolar da criança, ausências à escola, pequenos furtos em casa ou pequenos desaparecimentos em casa, recusa em dar explicações sobre os locais onde estava, deve preocupar-nos e devemos conversar e acompanhar a nossa criança. Olá, doutora. Chamo-me Helena Paulo Manhissa. A minha questão é a seguinte: que conduta tomar para filhos que estão sempre fechados e que não dão abertura para o diálogo? Caro telespectador, no início deste programa nós falamos sobre a comunicação dentro da família. Família restrita, família alargada. Isto vai evitar que passemos por situações em que não há comunicação em casa. Nós devemos comunicar em casa, nós devemos acompanhar, dentro do nosso pouco tempo, nós devemos acompanhar aquilo que é o dia a dia da nossa criança, do nosso adolescente, daquele familiar que mora conosco, que é para não sermos surpreendidos com situações graves em que já teremos um adolescente com consumo de algum tempo de alguma substância psicoativa. Olá, doutora. Meu nome é Dulcídio. Gostaria de saber o que faz com que uma pessoa tenha overdose. Significa que esta pessoa consumiu acima das quantidades normais uma determinada substância psicoativa.
Este consumo acima do normal de uma substância psicoativa pode levar a alterações imediatas, agudas, na função dos órgãos do indivíduo, levar a que haja falência dos órgãos da pessoa e, em situações muito graves, pode levar à morte. Bem, para trás a rubrica Saiba Mais, momento em que os nossos telespectadores participam do programa Saúde e Vida. É sempre bom contar com a presença do nosso público e isto significa que estão realmente preocupados com esta situação que é o consumo de drogas. Doutora Rosel, quais são os tipos de tratamento para as pessoas ou para os consumidores de droga? Bem, nós podemos fazer vários tipos de tratamento. Pode ser tratamento medicamentoso, que pode incluir ou não o internamento, depois a reabilitação e a integração. Nós recomendamos sempre que se procure fazer terapias alternativas. E como terapias alternativas, nós podemos ter a yoga, a meditação, podemos também ter terapias em centros especializados de reabilitação. E há algo muito importante que pode ajudar na recuperação deste tipo de patologias, que é também utilizar a religião como fonte para obter força, principalmente no processo de reabilitação, para não se voltar ao consumo. Certo. Mesmo para finalizar, mais uma vez, qual é o suporte, qual é o apoio que a família deve dar a esta pessoa, a este membro que é consumidor de drogas? Bem, a família é a base para o tratamento. Dentro de todo este processo, a família tem de estar presente, porque, aliás, não é possível fazer o tratamento, quer seja num centro de reabilitação ou a nível de uma unidade hospitalar, sem o acompanhamento da família, sem que se faça a devida terapia familiar neste processo de reabilitação e integração. É crucial a presença da família. Certo. Bem, esperamos que estas dicas sejam úteis e que possam ajudar a você que está aí em casa e que está a passar por esta situação ou tem um familiar que é consumidor de drogas. Doutora Rosel, Pedro, são instantes finais do nosso programa, do nosso Saúde e Vida, edição de hoje, onde falamos do consumo de drogas e os seus efeitos para a nossa saúde. Foi um enorme prazer estar na sua companhia. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e por ter partilhado conosco um pouco daquilo que é o seu conhecimento. Obrigada por poder ter esta oportunidade e assim, caro telespectador, não se esqueça, prevenir é melhor do que remediar, é melhor não experimentar. Certo, é melhor não experimentar e nós contamos, gostaríamos assim de contar com a presença da doutora Rosel nas próximas edições do nosso programa. Assim será. Chegamos ao fim da edição de hoje do programa Saúde e Vida. Muito obrigada, querido amigo telespectador, pelo carinho da sua audiência e pela sua atenção. Nosso próximo encontro está marcado para daqui a 7 dias. Já sabe, cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde e pode interagir conosco através das redes sociais e também através do nosso e-mail e deixar as suas sugestões. Tchau, tchau e até a próxima!